Bom dia, turminha! Como é que pode, né? Passou já uma semana, como que o tempo tá voando. E nós estamos aqui para mais uma aula. E, como sempre, nós sabemos que nós temos o quê? A nossa senha. E eu já colei aqui para ficar mais fácil, para ninguém esquecer. E não pode esquecer mesmo, tá? Já colei aqui também porque eu acredito que foi uma semana alegre, todo mundo esperando para chegar o dia de hoje, para que nós tivéssemos mais uma aula. Então, qual a senha? Olha a dica, a colinha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Salmo 119, versículo 105. E agora nós vamos fazer a nossa oração. Então feche os teus olhos, que é a hora do momento de nós falarmos com o Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada por esta semana, onde nós tivemos a oportunidade de estar mais próximo de Ti, de buscar mais a Ti. Obrigada porque nossas famílias estão com saúde e mesmo com esse distanciamento, nós estamos próximos, porque o Senhor nos aproxima. Seja conosco, continue nos abençoando e nos guardando, em nome e por amor de Cristo. Amém. E para que a gente não fique, tá, com muitas tarefas atrasadas, hoje eu vou corrigir o nosso dever de casa, tá? Então, ó, todo mundo já tá com o livrinho aí em mãos, tá? Quem não tá, depois vai ter que assistir de novo esse vídeo para corrigir. E eu já expliquei para vocês o que tá certo, certinho. O que está errado, a gente apaga, coloca o que tá certo, mas a gente não bota o certinho. Nós temos que ser honestos. Então, quando alguém olhar, vai saber, agora está certo, mas no primeiro momento estava errado. E você aprendeu. Então, eu vou corrigir, mas antes de eu corrigir as nossas atividades, eu quero parabenizar, gente. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar a nossa colinha. E ó, a Maria Fernanda já tinha me entregue na primeira aula. E semana passada eu esqueci de colocar, mas hoje estou colocando. E ela leu João 1, 35, 36. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 discípulos. Quando viu Jesus passando, ele disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." E aí, eu fiquei muito feliz porque recebemos, tá? E o que eu achei mais interessante, gente, a palavra de Deus diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, ela não se desviará dele. Então não adianta o pai, a mãe, os avós falarem: este é o caminho, se vocês não caminharem junto. Vocês precisam caminhar junto, vocês precisam ser exemplo, tá? E a Vanessa mandou aqui pra gente, ó, os pés, e foi muito bacana. Ela mandou a foto dos pés, e aí eles desenharam, fizeram o contorno. E a leitura dela, ó, que chamou a atenção é: a mulher sábia edifica o lar, mas insensata o destrói com as próprias mãos. O João, ele botou assim: papai do céu, te amo. E o Teus, né? Olha o que o Teus escreveu. Deixa eu botar aqui para eu ler. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ó, mesmo em casa, vocês estão participando e eu tô muito feliz. Queria colocar a fotinha aqui também, ó. O Mateus assistindo a nossa aula.
E aqui nós temos o João Miguel e o Guilherme. O João Miguel e o Guilherme. Pena que a fotinha ficou escura e quando eu imprimi, aí ficou bem escuro, tá? Mas eles estão participando e muitos outros, tá? Da nossa turminha. Eu recebi mensagem do Heitor falando que ficou feliz da aula, tá? E outros que mandaram, que também nem são nossos alunos. Olha que coisa bacana. E não podia ser diferente. Eu tô também querendo ganhar esta gincana. E tem alguns que eu separei desta semana, que é assim, ó. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O que nós temos falado, esses momentos para nós estarmos o quê? Orando. Seremos a excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E esse aqui eu deixei por último, porque é o que nós temos que fazer nesse momento, né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, que a gente possa obedecer. Eu costumo falar, tá, para os meus alunos, para os pequeninos, que o alfabeto de Jesus tem 4 letras. Sabem quais as 4 letras? E essas 4 letras, tá, que vocês aprendem, nós adultos também devemos aprender essas 4 e ficar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que a gente não esqueça jamais. O, B, D, C. Tá? Então, são as 4 letrinhas, ó. O, B, D, C. Obedecer. Então, eu queria parabenizar as crianças, as famílias, tá? Que têm ficado junto com eles, ajudando. Achei uma gracinha, desenhando o pezinho, tá? E colocaram e mandaram a fotinha pra gente. Então, vamos corrigir as nossas atividades? Vamos, para que a gente não fique depois, quando nós retornarmos com muitas atividades aí atrasadas. Então, ó, nós tínhamos no dever de domingo, conforme o Salmo 78, vou abrir aqui, já deixei marcadinho para adiantar. O Salmo 78, versículo 3 e 4, fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, conforme o Salmo 78, versículo 3 e 4, complete o versículo escrevendo que os pais deveriam contar a seus filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores. Então, vocês tinham que escrever louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, ó, essas 3 lacunas vocês vão preencher. A primeira com louvores, a segunda o seu poder e a terceira maravilhas. Quem acertou? Certinho. Se errou, apaga, escreve o que está correto, mas não coloca o certo, tá? Olha a honestidade. Na segunda-feira, estava para a gente ler o Salmo 119, o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E aí, tá aqui. Por que devo guardar a palavra de Deus no coração? Por quê? A palavra diz, ó, guardar a palavra no coração para eu não
pecar contra ti, tá? Então, para que a gente não peque, porque toda vez que a gente peca, a gente entristece o Senhor. Na terça-feira, como a Bíblia nos manda viver no mundo de hoje? Então, era para a gente ler Efésios 5:15, tá? Como que a Bíblia nos manda viver no mundo de hoje. Então, no 15 está assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, ele pergunta, diga a resposta certa. Devemos andar quer dizer viver, prudentemente como sábios? Ou devemos andar, viver prudentemente como nécios? Tá? E o terceiro, devemos andar, viver prudentemente como sábios e como nécios? Então, a resposta certa, primeiro eu acredito que você deveria olhar lá no dicionário. Quando eu era criança, nós tínhamos manias de dizer que o dicionário era o pai dos burros, porque tudo nós tínhamos que procurar. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu sempre falei para os meus alunos, para os meus filhos, tá? Que o dicionário é o pai dos inteligentes, porque só procura o dicionário quem quer aprender corretamente. E quem quer aprender corretamente é inteligente. Então, todas as palavras na Bíblia ou fora dela que você lê e que você não souber, procure o dicionário para que você saiba o significado. E o significado da palavra nécio é ignorante, tá? Estúpido. Então, isso com certeza não é desta forma que nós devemos viver no mundo de hoje. Então, nós temos que viver no mundo de hoje como sábios. Então, a resposta correta é o primeiro parênteses. Então, vão lá, ó, e coloca uma cruzinha, um xizinho lá, tá? E lógico, quem já marcou certinho, quem não marcou, marque, mas não coloque o certo. Depois, na quarta-feira, estava assim: desembaralhe as letras do quadro para completar o que está faltando no versículo, conforme 2 Tiago 3,15. E aí, eu vou ler o 2 Tiago 3,15, que está assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, estava lá, e que desde a infância, a primeira palavrinha que está com as letrinhas todas embaralhadas, quer dizer infância. Sabes as sagradas, a segunda, letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, ó, nessas lacunas, a primeira é infância, a segunda é letras, a terceira é sábio e a quarta, salvação. Na quinta-feira, tá pedindo para a gente ler Neemias. E aí, Neemias 9, no versículo 3, está assim, deixa eu ler aqui primeiro, ó. Leia Neemias 9:3, depois escreva F se fez ou NF se não fez, para indicar o que o povo de Israel fez quando ou não fez quando leu a Bíblia. Então, assim, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, no primeiro parênteses está: foi para casa descansar? Eles foram para casa? A Bíblia está dizendo que eles foram para casa? Então, é NF. O segundo parênteses: foi confessar os pecados e adorar diante do Senhor? Isso aí!
Foi isso que eles fizeram, tá aqui, ó, tá? Eles confessaram e adoraram o Senhor. E o último parênteses foi apontar os erros dos outros, NF, eles não fizeram isso, tá? Sexta-feira, depois de ler o Salmo 77, então deixa eu ver aqui. Depois de ler o Salmo 77, o versículo 11, escreva do que o salmista se lembrava. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Então, o que ele lembra? Das maravilhas do Senhor, as maravilhas que o Senhor faz, fazia, faz e sempre vai fazer. Tá? No sábado, de acordo com 2 Reis 23, versículo 2, desenhe quem deve ler a Bíblia ou ouvir a leitura dela. Tá assim, o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. Então, vocês desenharam quem? Todos. Todas as pessoas devem ler, tá? E ouvir a palavra de Deus. O manual da nossa vida. Temos que ler todos os dias. E aqui consultar o que devemos fazer, o que devemos falar, como devemos agir, quais as decisões que devemos tomar. Olha, vocês repararam que foi falado, tá? Várias vezes nessa lição e nos textos que nós lemos sobre salvação. Olha, gente, Deus é tremendo, né? Como sempre. E hoje, depois de corrigir, tá, as nossas atividades, nós estamos na semana da Páscoa, a semana onde nós celebramos, tá? O que, gente? A ressurreição de Cristo. E para isso eu trouxe uma história para vocês, tá? Uma história. E a história chama Juju, a lagarta que queria voar. Juarez da Silva Rocha. Juju é uma lagarta e, como toda lagarta, ela é mole para andar. Levava tanto tempo que o tempo passava e ela não chegava a lugar nenhum. Juju morava junto de muitas lagartas numa árvore da floresta. Todas as amigas da Juju eram moles como ela. Umas ficavam comendo folhas quase uma semana inteira. Outras custavam tanto para descer que acabavam caindo da árvore. Quem gosta de lagartas? Pensou um dia Juju. Acho que poucas pessoas gostam de lagartas. Bichinho sem graça, todo molengo, quando escorrega da árvore, queima as pessoas. Eu sou mesmo uma molenga, disse Juju. Preciso mudar de vida, assim não dá. Pareço uma preguiçosa e prisioneira. Não consigo nem conversar com ninguém. As lagartas são tão moles que não conseguem nem conversar umas com as outras. Demoram tanto para falar que o dia passa e não falam uma palavra. O que seria de Juju se Deus não tivesse preparado uma vida nova para ela? Meu Deus, vocês sabem o que Ele fez? Sim, Deus é maravilhoso. Lagarta não dura muito tempo, não. Sabe o que acontece?
Num dia, cansada de tanta moleza e falta de conversa, Juju se enrosca todinha na ponta do galho da árvore, ela e todas as outras lagartas, e ficam dentro de uma casa diferente, tão fechada que não dá para ver quem está lá dentro. Passam os dias e o que acontece? Olha, as lagartas viram lindas borboletas coloridas voando pelo mundo afora. Borboletas, ao contrário das lagartas, não ficam paradas, voam por todo lugar, fazendo muitas amizades. Elas são livres, livres de verdade. Juju mudou de vida. A lagarta virou uma linda borboleta. E muita gente vive assim, como Juju vivia, levando uma vida de lagarta, sem graça e sem ânimo para nada. É verdade, muitas pessoas não conseguem perceber que Deus preparou para todas as pessoas uma vida feliz, livre e colorida de borboleta, onde somos livres para amar e construir um mundo mais bonito e colorido. E a Páscoa significa isto, passagem. E nós estamos passando também por este momento, né? Um momento tão difícil, mas que tudo isso nós podemos ter no nosso coração de que Deus é conosco. E quando Ele ressuscita, Ele nos dá a oportunidade da vida eterna. E é para isso que nós celebramos a Páscoa, nesse momento tão importante, nessa semana tão importante. Então, que vocês possam celebrar a Páscoa junto com a família de vocês, junto com as pessoas que realmente te amam. E que, olha, vou deixar um deverzinho de casa, hein? Eu quero que vocês façam um cartãozinho, tá? De Feliz Páscoa, para entregar para os seus familiares. Escrevam coisas lindas da palavra de Deus que vocês vão ter oportunidade de ler hoje, amanhã e no domingo vocês vão entregar. E vocês têm que me mandar, olha, a fotinha do cartãozinho de vocês. E não esquecendo também da nossa gincana. Então, feche seus olhos, vamos orar. E semana que vem nós estamos de volta. Então feche seus olhos. Pai amado, Deus querido, Deus santo, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que tu nos dá, ó Pai, de poder estar aqui aprendendo mais da tua palavra. Continua conosco, Senhor, que esses dias, esses momentos fiquem marcados, ó Pai, no coração dos nossos alunos, das nossas crianças, para que eles sejam testemunhas vivas de Ti. E que realmente, Senhor, eles possam celebrar a verdadeira Páscoa, junto com os seus, Senhor, celebrando e agradecendo a Deus por ter dado seu Filho pelas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Isso eu lhe peço, lhe agradeço, em nome e por amor de Cristo. Então, crianças, até a próxima aula. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Ó, um beijo, tô cheia de saudades. Mas quando nós retornarmos, eu quero um abraço bem apertado. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.